O que acontece na parte de metabolismo é que a gente tem uma inflamação subclínica crônica. Não é aquela inflamação que você olha para a pessoa, puta, a pessoa tá, sei lá, com o braço inchado, a pessoa não tá com aquela, né? É uma inflamação subclínica crônica. Ela está abaixo dos dados ali, clínicos, digamos assim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem excesso de gordura corporal, ela acaba liberando mais citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão nas células, né, causam resistência à insulina. Mas não somente isso, essas citocinas pró-inflamatórias, elas também vão lá no seu cérebro e acabam causando alguns danos, né? A pessoa começa a ficar com, sei lá, dificuldade de concentração, coisas mais sensíveis. Memória, talvez, um pouco? Então, é muito sutil, Aham. né? É muito mais uma questão de conseguir se concentrar porque você não está num dia adequado do que perda de memória em si, Entendo. entendeu? Então você não está Então, aquele perdendo. brain fog, assim. Justamente, essa é a palavra, o brain fog. Então a pessoa acaba tendo mais desse brain fog porque tem esse acoplamento dessas citocinas pró-inflamatórias também lá no seu cérebro, nos seus neurônios. Tem uma ação que a galera fala que é neurodegenerativo, é muito mais o efeito do seu metabolismo do que da comida em si. Então, o teu corpo, você tem que imaginar sempre assim, Lutz, o teu corpo é contexto. Como Entende? assim? Quando a gente vai tratar uma pessoa, a gente sempre trata o contexto. Então, eu tenho que entender tudo o que acontece no seu organismo. Eu não posso falar para você que você vai comer um donuts, vai aumentar a tua inflamação e você vai ficar com brain fog no outro dia. Se você comeu esse donuts e foi correr 5 quilômetros e treinou jiu-jitsu depois. Porque o metabolismo daquele momento, daquele dia, estava completamente diferente de um dia que você estava sentado o dia inteiro Fazendo fazendo nada. nada, por exemplo. E a soma desses dias sentados sem fazer nada que acaba trazendo esse processo de inflamação subclínica crônica. Que aí sim é essa facilidade no aumento de gordura corporal, aumenta ali os índices de diabetes do tipo 2, tem essa ação que seria mais neurodegenerativa, mas não chega a ser degenerativa de fato, né? Seria uma inflamação realmente, um brain fog, uma perda de capacidade cognitiva durante aquele período. Então, essa inflamação, ela é real, acontece, só que ela é muito facilmente resolvida. Basicamente, assim, se fazer uma mudança nos seus estilos de vida, aumentar principalmente a atividade física, você já vai ter uma recuperação drástica disso aí. Essa inflamação ela já tende a diminuir, pelo simples fato da gordura diminuir um pouco e da massa muscular aumentar um pouco. E quando eu falo aumentar a massa muscular, não é para você virar um bodybuilder, é simplesmente para você ter um pouco mais de massa muscular, para que essa massa muscular seja mais responsiva aos nutrientes que você está consumindo. Porque tanto o tecido de gordura quanto o tecido muscular, eles são metabolicamente ativos. Como assim? Então, como o tecido adiposo fornece citocinas pró-inflamatórias, o tecido muscular vai ser mais anti-inflamatório. E captação de outras substâncias, como, por exemplo, captação da glicose, entendeu? Então, você vai ter um destino um pouco melhor dos nutrientes que você está consumindo. Por isso que a qualidade do alimento faz muita diferença na hora que a gente fala de saúde, por exemplo. E aí as bactérias patogênicas que a gente estava falando lá, ao invés ela produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, ela acaba produzindo mais o lipopolissacarídeo, LPS, mais conhecido aí. Esse LPS, se você tem um intestino que está mais fraco, ele consegue passar pela barreira de absorção e aí ele cai na sua corrente sanguínea, fazendo o quê? Aumentando a inflamação. Efeito justamente contrário que tem os ácidos graxos de cadeia curta. Então ele chega lá na célula e ele sinaliza uma inflamação. Então, o corpo nota que tem um processo inflamatório ali, manda as interleucinas, manda todo o processo ali, e o seu corpo entra no que a gente chama de inflamação subclínica crônica. Isso, né, quando a pessoa tem uma alimentação ruim por muito tempo e está com o intestino desregulado. Se você tem um intestino bom, se você se alimenta bem, não sei o que, tá tudo certinho, vai lá na churrascaria e come 1 quilo de carne uma vez, não vai ter tanto problema, porque você tem um muco protetor muito bom. Entende? Agora, se você vem comendo fast food, se você tá tomando muito açúcar, não come fibra,
Isso vai fazer com que você tenha acessos maiores desses lipopolissacarídeos e aumento de inflamação. Esse aumento de inflamação leva a um acúmulo maior e mais fácil de gordura. Então imagina que você tem lá Por quê? consumindo... Porque aumenta a inflamação, aumenta a resistência à insulina. Se o seu corpo não consegue ter uma resposta adequada à insulina, facilita o acúmulo de gordura. Então imagina, por exemplo, uma boa sensibilidade à insulina é o quê? Você tomou um carboidrato, comeu um carboidrato ali, É um pão. subiu a tua glicemia, sobe junto a tua insulina. A insulina pega essa glicemia, essa glicose, e coloca dentro da célula, entendeu? Da sua célula muscular. Se você tem uma resistência a isso, essa glicose não vai entrar na célula. Ela vai ficar girando, né? E ela vai ser armazenada como gordura, que é o Caramba, lado cara. mais fácil, principalmente voltado na parte do abdômen e também que aí a gente fala de gordura, que é essa gordura mais perigosa, né? A gordura da região da barriga. A pessoa fala que tem uma cintura maior, né? Se a gente percebe que tem essa gordura em volta dos órgãos ali, que é uma gordura muito mais perigosa para nossa saúde do que a gordura mais molinha que a gente tem no corpo ali, tá? Então, tendo esse aumento de resistência à insulina, o corpo acaba tendo essa dificuldade de processar muito bem os carboidratos, acaba aumentando os triglicerídeos séricos também, então o triglicerídeo na corrente sanguínea fica mais alto e tem essa facilidade no acúmulo de gordura. Isso considerando uma pessoa, como eu falei, que é um pouco mais sedentária, uma pessoa que não cuida muito bem da saúde. O simples fato de você se movimentar, você ser mais ativo, você já consegue dar primeiro, uma resposta anabólica maior para essa musculatura, que somente com exercício físico já é capaz de ter uma melhora na sensibilidade à insulina, mas também, por outro lado, você tem o gasto calórico, né, que é a redução dessa gordura corporal ali também. Então, um dos piores cenários que pode ter é a pessoa ser sedentária, ter uma alimentação ruim. E aí, sim, isso vai também ocasionar ali os problemas no intestino e na pouca variedade da microbiota intestinal.